Podem se sentar. É muito bom estar aqui com vocês. As coisas do nada do Senhor, assim, né? São importantes na nossa caminhada com Ele, né? Eu vou me organizar aqui e a gente já começa. O tema de hoje é Vencendo Gigantes. E o pastor deixou bem aberto, assim, para qualquer gigante. E eu fiquei, meu Deus, que gigante que eu vou falar? Davi tá muito na cara. Mas tem tantos gigantes por aí, né? E daqui a pouco vocês vão saber o gigante que a gente vai abordar hoje. Mas eu acho engraçado como quando o Senhor guia algo, Ele guia tudo, né? Tudo faz sentido. Hoje, o louvor, a palavra introdutória, tudo tem a ver com o que vai ser falado agora de noite. E eu queria falar para vocês de Abraão. Abraão, patriarca na fé. E a gente vai caminhar aqui numa linha de entendimento e para a gente chegar no ponto que o Senhor quer falar hoje. Bom, quando a gente começa falando de Abraão, Abraão é chamado por Deus para sair da terra dele. Mas um ponto muito específico é que o Senhor sempre vai falando com ele em pontos específicos da caminhada dele. E começa lá em Gênesis 12. E a primeira coisa que o Senhor fala para ele é: eu vou te fazer uma grande nação. E aí todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Aí um pouquinho mais para frente, ele fala: e a tua semente darei. E ele vai falando sobre algumas bênçãos. Em Gênesis 15, o Senhor traz uma abordagem mais direta, falando assim: eu vou te dar um herdeiro. E isso ele vai falando, ele aponta para as estrelas, que foi o que a gente leu hoje. Olhe para as estrelas, esse vai ser a sua descendência. Então a gente vê aqui que em todas as promessas do Senhor, por mais que envolva outras coisas, o Senhor fala: eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar um filho. E era um desejo do coração de Abraão, e Abraão não tinha outros filhos. Chega em Gênesis 17, e aí o Senhor fala: você será pai de muitas nações. Eu fico imaginando Abraão: Senhor, você é pai de muitas nações, mas eu não tenho nenhum filho. Mas amém. Era a palavra que o Senhor estava derramando. E um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo de Gênesis 17, o Senhor fala assim: eu vou te dar um filho, e esse filho não vai ser Ismael, que vai ser um filho que você próprio vai gerar. E o nome dele vai ser Isaac. Então agora ele não tem só as promessas de que ele vai ser pai de nações, de que a descendência dele vai ser muito grande, e nem só de que ele vai ter um filho, mas que ele vai ter um filho e esse filho tem um nome. E o nome dele é Isaac. E aí, segue um pouquinho mais para frente, o Senhor aparece de novo para Abraão, em Gênesis 18, e fala assim: daqui tanto tempo, o seu filho vai nascer. Sara ri, ele fica: Senhor, como que pode? E aí o Senhor fala: tem alguma coisa impossível para Deus? Ele fala: daqui certo tempo vai nascer Isaac. Então chega a promessa se cumpre. Em Gênesis 21, ali nasce Isaac. E isso é incrível, porque é tanto tempo esperando. Abraão já cresceu tanto, já amadureceu tanto, já errou tanto. E ali se cumpre a promessa que o Senhor vinha sempre fazendo e reafirmando para ele, sempre fazendo e reafirmando a ele. Tudo isso ocorre mais ou menos num tempo de um pouco mais de 14 anos. 14 anos conta ali do nascimento de Ismael até o nascimento de Isaac, mas tem um tempinho antes, né, de quando ele saiu da terra dele, de quando o Senhor falou que daria uma descendência para ele. Só que o interessante é que ter um filho para Abraão não era só um desejo dele, era uma promessa de Deus. E Abraão creu em Deus, ele acreditou na palavra de Deus, então era garantia. Não, o Senhor falou, então vai acontecer. Era basicamente assim para isso. Tanto que é colocado sobre Abraão, não, Abraão creu. Então isso é colocado como justiça para ele. Porque a gente vai ver lá na frente que nós só somos justos porque nós cremos. Nada que a gente faça pode nos tornar justos. Somente crer que também não é através da gente, é através do Espírito Santo em nós. Mas a gente vê isso, de que Abraão não tinha só o desejo e o sonho de ser pai,
Mas ele tinha certeza de que ele seria pai, porque Deus falou que ele seria pai. E mesmo que ele tivesse algumas dúvidas, ele acreditou isso e ele viveu o cumprimento dessa promessa. Só que aí a gente segue mais um caminho. Abraão está ali feliz, Sara feliz com Isaac, o filho que eles tanto esperaram. Imagina, ele tinha 100 anos. Se hoje os avós mimam muito, imagina um filho esperado por tanto tempo. Então, nasce Isaac, eles estão vivendo aquele momento, e aí chega Gênesis 22, que começa com... Já começa logo de cara, com um dos textos mais difíceis de se ler a primeiro momento, quando você não conhece a história. Você fala, como assim? Eu estou lendo certo? E o Senhor, mais uma vez, ele é específico no que ele quer passar para Abraão. E ele fala, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Só que quando Deus fala para Abraão, ele não fala assim, me dá o seu filho, ele vai me servir, vai viver para mim. Não. Deus é muito específico no que ele fala. Ele fala assim, Abraão, eu quero o seu filho, eu quero o seu único filho, aquele que você ama. E eu não quero de qualquer forma. Eu quero que ele seja queimado como uma oferta. E Abraão não questiona. Abraão não jejua a noite inteira. Abraão simplesmente vai e obedece. Ele acorda no outro dia e ele pega o filho dele, pega alguns servos, prepara as coisas e sai para o lugar que o Senhor determinou para que ele entregasse seu filho. Isso era um teste do Senhor. Aqui começa no versículo falando em Gênesis 22. Era um teste do Senhor. Mas a gente pensa, mas o Senhor já não sabia o que ele ia fazer? O Senhor já não sabia o que ia acontecer? Só que esse teste também era para Abraão. E a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então, Abraão vai e ele sabe o Deus que ele serve. Porque Abraão já passou por vários momentos com Deus. Ele conheceu Deus em vários momentos, já levantou vários altares para Deus. E eu tenho certeza que até aquele momento, esse era o altar mais difícil para ele. Entregar o filho dele. E a gente pode pensar, nossa, mas por que Deus está pedindo isso? Isaac é a promessa. Foi Deus que prometeu Isaac. Por que ele está pedindo para ele matar a promessa? E aí, Abraão continua subindo aquele monte e levando o seu filho. E ele fala para os servos, vocês fiquem aqui e a gente vai retornar. E eu acho isso interessante, porque Abraão tinha clara certeza de que ele ia retornar. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão, mas ele sabia. Não, Deus me prometeu algo. Ele me falou que eu seria pai de nações, falou que através de Isaac as nações seriam abençoadas. Então, tem alguma coisa aí. Mas ele sobe. Ele sobe com o filho. Então, Abraão prepara tudo. E o céu não se abriu. Não caiu, não veio um anjo descendo. E aí, Abraão ainda está preparando. E é um processo longo preparar um altar para o Senhor. Porque naquela época, eles faziam um altar com as pedras, né? Então, ele ia lá, colocando pedra por pedra. Falando, nossa, o Senhor está em silêncio, ele não falou nada. E pedra por pedra. E Isaac ali do lado dele. Pedra por pedra. Até que ele coloca Isaac em cima do holocausto, ali daquele monte de pedras. Ele amarra Isaac. E ainda o Senhor não fez nada. E aí, ele pega a faca. E quando ele tá para encostar em Isaac, aí aparece o anjo. E aí o anjo fala, ei, não faça nada contra ele. Eu sei que você teme a Deus agora. E aí, o Senhor proveu o cordeiro, que na verdade não era um cordeiro, né? Naquela época ele proveu um carneiro, mas essa do cordeiro fica lá para frente. Mas o Senhor provê ali o sacrifício, porque o Senhor queria mesmo um sacrifício ali. E Isaac não morre, e Abraão não mata o filho dele. Mas a questão é que Isaac realmente morreu naquele dia. Mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente como que ele morreu. E eu quero abrir com vocês em Jeremias 17. Essa história toda de Abraão está em Gênesis, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22. Essa parte da história que a gente está contando.
Depois tem um pouquinho mais sobre a história dele para frente, mas essas partes específicas que a gente falou nesses capítulos. Em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? E em Jeremias 17, 5, diz assim: assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Muitas pessoas interpretam esse versículo, não vou falar de uma forma errada, mas de uma forma, às vezes, um pouquinho diferente do que a Bíblia quer realmente passar. Aqui fala que maldito é o homem que confia em outro homem. Mas ele não está falando assim, você é maldito por confiar nos seus irmãos de fé, você é maldito por confiar na sua família. Não, ele está falando assim, você é maldito quando você confia no homem e não em Deus. Quando você deixa de confiar em Deus para confiar no homem. E ele até frisa aqui, e torna a carne o seu braço e o seu coração se afasta do Senhor. Então, muda um pouco, né, o nosso entendimento. Quando eu li, eu falei, rapaz, eu acho que eu sempre entendi errado esse versículo. Mas olha que interessante. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, totalmente ruim. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. Nós somos ruins. Nós somos maus. Desde um bebezinho fofinho que acabou de nascer, até um senhorzinho, nós somos ruins. Nós somos maus, corruptos, e fala, quem pode conhecer esse coração mau? Quem pode conhecer esse coração ruim? Porque o nosso coração ele é tão profundo em ruindade, não sei se é essa a palavra, que é difícil até da gente discernir ele. E aí, eu quero ir para um ponto do que nós não fomos feitos assim. O Senhor que nos fez e tudo que o Senhor faz é bom. Quando ele olhou para a criação, ele falou, nossa, que coisa boa. Mas quando ele olhou para nós, ele falou, nossa, isso é muito bom. Então tudo que o Senhor faz é bom. Mas quando entra o pecado, ele corrompe tudo. Ele acaba com tudo e aí fica tudo ruim. E a gente fica assim, com o coração enganoso, corrupto. Quem pode conhecer esse coração? E eu quero ler com vocês em Colossenses 1. Eu quero ler o versículo 6. Ih, gente, eu errei, marquei errado. Aqui, versículo 16, perdão. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou domínios, nações ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então vamos lá. Nós fomos feitos bons, porque Deus é bom. Entrou o pecado, acabou com tudo, agora todo mundo é mau. Só que nós fomos feitos para um propósito. Não só para vários, mas um central assim, que é nos relacionar com ele e glorificar ele. E aqui fala que todas as coisas criadas, invisíveis, visíveis, todas elas foram feitas para ele, ou seja, para glorificar ele. Nós fomos feitos para adorar. Está na nossa essência. Nós fomos feitos para adorar algo. Na verdade, para adorar alguém. Mas quando o pecado entrou e corrompeu tudo, essa capacidade de adorar não foi embora. A gente ainda tem essa capacidade de adorar e com muita devoção, inclusive. Só que agora nos tornamos capazes de adorar outras coisas além de Deus. E à medida que a gente adora algo, a gente se torna parecida com ela. Então, quanto mais eu adoro o Senhor, quanto mais eu olho para Ele, que é olhando as Escrituras, é no meu momento de oração, é estando no corpo, mais eu sou parecida com Ele. Então, se eu adorar outras coisas, eu vou me tornar como elas. Ah, mas a gente está na igreja evangélica, tipo, a gente não tem ídolos. E é sobre esse gigante que eu vou falar hoje, o gigante da idolatria. Porque ele é um gigante muito grande. Não maior que o nosso Deus, é claro. Mas ele é um gigante muito grande, muito presente.
E o interessante é que ele é muito grande, mas ele está tão disfarçado nas nossas vidas que às vezes ele parece que nem está ali. Mas ele está aí muito presente, inclusive. E como eu disse para vocês, agora com a entrada do pecado, o nosso coração super enganoso, nós criamos a capacidade não só de adorar outras coisas, mas de criar outros deuses. Há momentos na Bíblia que o Senhor aponta para o povo de Israel e fala: como vocês podem adorar coisas que vocês criaram com as próprias mãos de vocês? Você que lavrou essa pedra e você está adorando algo que você próprio fez. Como você acredita que algo sobrenatural aconteceu de algo que você próprio fez? É como se eu pegar uma roupa, eu costurar aquela roupa e eu começar a adorar aquela roupa como se ela fosse santa, como se ela fosse um Deus. Mas nós criamos essa capacidade de criar deuses. Quando eu olho para a Índia, eu fico muito espantada. Eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Na Índia, eles adoram 33 milhões de deuses. E eu não errei no número. É 33 milhões de deuses. Porque é o quê? Eles olham para uma pedra e, sei lá, essa pedra de repente caiu, apareceu ali, e eles falam: meu Deus, só pode ser um sinal divino. De repente aquela pedra se torna um Deus. Eles olham para a água e eles não compreendem: meu Deus, como a água está correndo assim? Se torna um Deus. Então tudo lá é praticamente um Deus. Então a gente olha para essas coisas e fica: meu Deus, como a idolatria é pesada, como a idolatria é forte. Só que o nosso erro está em achar que a idolatria só acontece em lugares assim. O nosso erro está em achar que a idolatria só acontece em outras religiões, só acontece da porta da igreja para fora. Sendo que o nosso coração é um altar ao Senhor. E às vezes ele possui vários ídolos. De uma forma bem ilustrativa aqui, para vocês entenderem o que o Senhor quer falar, pensem comigo. Aqui é o nosso coração. E só era para ter Deus aqui. Mas aí a gente vai colocando outras coisas. E vai tirando o espaço dele. E vai colocando outras coisas e outras coisas. E exatamente isso. É exatamente isso que o Senhor está falando. Isso também é idolatria. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Porque tudo aquilo que eu coloco acima do Senhor é idolatria. E eu não estou falando que essas coisas são ruins. Às vezes são coisas muito boas. Às vezes são coisas que o próprio Senhor nos deu. Mas se estão acima de Deus em nosso coração, aquilo é perigoso, aquilo é maldição. Por exemplo, a família. A família é um presente de Deus. A família é um projeto do Senhor. Não é à toa que nós somos a família dele. Mas se a família é colocada acima do Senhor em nosso coração, ela está errada. O Senhor precisa vir e mudar as coisas ali, porque está errado. O casamento. O casamento é uma bênção do Senhor. Reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha que lindo. Mas se colocado acima do Senhor, se torna como algo ruim. E não porque o casamento é ruim, mas porque no lugar errado, ele é ruim. Os filhos, um sonho, os nossos desejos, tudo que toma o lugar do Senhor se torna ruim. Mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo lícito. Às vezes é fazer algo na igreja. Mas como assim? Eu estou fazendo para o Senhor. Será que você está fazendo para o Senhor mesmo? Porque os nossos ídolos, no final a gente está adorando a nós mesmos, né? Quando a gente levanta ídolos, a gente está tirando o lugar do Senhor e falando: eu quero controle. Eu quero adoração. Mesmo que seja mascarado de uma outra coisa, né? E a questão é que o Senhor, ele não divide a adoração dele. Ele não divide a atenção dele. Se você quer caminhar com o Senhor, é só ele, pronto. Se você quer ter outros deuses, se você quer ter outras companhias, o caminho com o Senhor não é a escolha. Mas só ele é o único que, em um só, consegue suprir todas as coisas. E agora a gente vai voltar
para Abraão, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. Mas espera, Júlia, eu não estou entendendo o que você está falando. O que tem a ver Abraão? O que tem a ver Isaac? E a questão é, o Senhor, como a gente já foi falado, o Senhor não precisava. Ele já sabia o que Abraão ia fazer. O Senhor, ele é soberano sobre tudo. Ele sabe o que aconteceu antes, depois, o que vai acontecer, as possibilidades do que pode acontecer. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que Abraão faria aquilo, que Abraão levaria Isaac, que Abraão iria matar, iria quase matar. Mas ele precisava provar para Abraão. Provar o quê, Júlia? Provar de que Isaac poderia ser um Deus no coração de Abraão. Mas como assim? Era a promessa de Deus. Isaac, o tão desejado filho, a promessa que o Senhor liberou diversas vezes, foi falada diversas vezes com Abraão. Como assim? Era exatamente isso. Aquilo que o coração de Abraão mais desejava, a promessa do Senhor, poderia se tornar um Deus no coração de Abraão. Então, Deus precisa mostrar para Abraão que, Abraão, se você não me amar mais do que tudo, até as minhas promessas vão te destruir. Porque elas vão se tornar deuses no seu coração. Elas vão se tornar maiores do que eu no seu coração. E para o seu próprio bem, me dá o seu filho. É claro que Deus não falou assim, né? Ele só falou, me dá o seu filho. Mas era exatamente isso que o Senhor estava falando. Isso é a prova maior de amor. A gente podia pensar, Deus, por que o Senhor está pedindo Isaac? Como vai doer em Abraão? Mas essa é a maior prova de amor. Abraão, porque eu conheço. Porque olha o que ele fala em Jeremias 17. Isso é muito lindo. É a palavra do Senhor falando aos nossos corações. A gente leu em Jeremias 17, 9, que o coração é enganoso, acima de todas as coisas, o mais corrupto. Mas no versículo 10 ele fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Então aqui o Senhor fala, quem vai conhecer esse coração? O Senhor fala, eu conheço. E é exatamente isso que o Senhor fala para Abraão. Ele fala, Abraão, eu conheço o seu coração. E eu sei que se eu não fizer isso, Isaac vai se tornar um Deus no seu coração. E aí lascou tudo. E eu acho isso surreal. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, que loucura! E eu achei incrível que o Senhor falou o quê para ele? Abraão, eu quero uma oferta queimada. Porque é isso. Era para ficar no pó ali, ó. Para queimar, para não sobrar nada. Nada, para acabar com tudo. Então, o Senhor vai fazer isso com a gente. Ele vai falar assim, ei, me dá os seus sonhos. Eu vou triturar eles, triturar. Porque o que eu tenho é melhor para você. E o interessante é que a gente está falando de uma coisa que era plano do Senhor. Isaac era plano do Senhor para Abraão. E a gente viu que Isaac não morreu ali. Mas Isaac morreu no coração de Abraão. Como assim? Porque quando Abraão vai ali para matar o filho dele, tá quase encostando a faca. E aí o anjo aparece e fala, não, você realmente teme o Senhor. Abraão para e fala, caraca, realmente o Senhor é mais importante que tudo. Porque eu não preciso de promessa, eu não preciso de Isaac, eu só preciso dele. Porque ele é suficiente para mim. Sem Isaac, com Isaac, eu fico com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Eu tenho certeza que o Senhor colocou sonhos no coração de cada um de vocês. Que o Senhor colocou planos. Mas a qualquer momento que tiver chance disso tomar o lugar do Senhor no nosso coração, Ele vai tirar isso de cena. Ele vai quebrar isso até que a gente confie totalmente nele. Que a gente dependa totalmente dele e fala, Senhor, isso acontecendo, isso não acontecendo, não importa. O que importa é que o Senhor está comigo. O que importa é que o Senhor está aqui. O Senhor é a razão de eu viver. Não importa se eu vou para as nações. Não importa se eu vou casar, se eu vou ter filhos. Não importa qualquer sonho, não importa nada. Tudo que importa é que o Senhor está aqui.
E é isso. Nós precisamos amar o Senhor mais do que tudo. É isso que ele nos pediu. Falou, quer vir comigo? Me ame mais que tudo. Mais que tudo. Essa é a primeira coisa que ele fala. Você tem que me amar acima de tudo. Peraí, que eu me perdi rapidinho. E antes, depois de assustar vocês, né? Falando que Deus vai pedir, vai queimar e tudo. Eu queria falar que o Senhor, ele não é... Ele conhece, lembra? Ele conhece os nossos corações. E antes de pedir Isaac para Abraão, o Senhor pediu outras coisas para eles. Abraão, sai da sua terra. Abraão, levanta um altar para mim. Abraão, anda na minha presença. Sê perfeito. E foram altares. Foi uma caminhada. É uma caminhada de confiança. Que o Senhor vai subindo até o momento que ele vai chegar e vai falar assim, me dá o seu Isaac. E às vezes, o Senhor vai pedir o seu Isaac e não vai devolver. E tá tudo bem, porque ele é suficiente. Mas a gente precisa estar com o nosso coração na suficiência de Deus. Caraca, Deus é suficiente para tudo. Às vezes eu paro assim, começo a pensar, assim, não, mas nessa situação, não, Deus é suficiente. Não, mas na outra, não, Deus é suficiente. Não. E é assim, se a gente fica pensando, a gente fica doido, porque não tem nenhuma situação que ele não seja suficiente. E é isso, é uma caminhada de confiança com o Senhor. Quanto mais eu conheço dele, mais de mim vai morrendo. Ele fala, aquele que quiser seguir após mim, pegue a sua cruz e me siga. É para você deixar o seu eu, para você morrer para você mesmo e me seguir. E é isso que o Senhor está nos apresentando aqui em Abraão. Ele está falando, ei, confia em mim. Eu não estou pedindo para você largar sua casa, eu não estou pedindo para você me dar seu carro. Eu quero que você confie em mim. Que você aprenda a me amar. E, gente, a gente vai morrer e não vai amar o Senhor o suficiente. Mas a gente vai crescendo em amor por Ele. E aí, às vezes a gente vai parar e vai falar assim, meu Deus, eu não amo o Senhor, eu preciso aprender a amar. E alguns outros dias a gente vai falar, caraca, hoje eu entreguei um Isaac, eu tô amando o Senhor. Porque a gente amando, a gente sente essas coisas. Mas é uma caminhada. O Senhor não começou pedindo Isaac. E Isaac também não foi a última coisa que o Senhor pediu. Porque a idolatria é um gigante. Mas é um gigante que a gente nunca pode abaixar as guardas. Não. Quando a gente para de vigiar, aí a gente se sente confortável. Fala, não, já venci isso. Caraca, eu entreguei um Isaac. Quem pode vir mais? Só que aí a gente para de vigiar e aí é nessa que a gente, é tomado pela idolatria. Só que, como eu disse para vocês, a idolatria está presente aqui, no nosso meio. Dentro dos nossos corações. Às vezes por coisas pequenas. Coisas pequenas. Um tempo do nosso dia que era para ser dedicado para o Senhor e eu dedico para outras coisas. Ai, Senhor, mas minha vida está muito corrida. Mas eu trabalho demais, eu estudo demais, eu tenho tantas demandas. Se o Senhor não é a prioridade na sua vida, se Ele não é o primeiro... E eu não estou falando que Ele precisa ser, literalmente o primeiro do seu dia. Você acordar e já ir ler a Bíblia e ter um momento com o Senhor. Talvez você funcione mais de noite, tá tudo bem. Eu estou falando que dentro do seu coração Ele tem que ser a prioridade. Não, hoje eu não consegui lavar uma louça, mas eu não perco meu tempo com o Senhor. Não, hoje eu não consegui atender essa demanda, mas eu não perco meu tempo com o Senhor. Porque é isso, Ele quer ser o primeiro nas nossas ações. O Senhor quer ser o primeiro em tudo. O Senhor demonstra o seu amor como? Ele fala que nos ama? Fala que nos ama. Mas Ele demonstra o seu amor em quem Ele é. E o que Ele é reflete no que Ele faz. Reflete nas ações dEle. A gente sabe que Ele nos ama por quê? Nas ações dEle. Ele falou, eu sou fiel. Beleza, Ele é fiel. Mas Ele se mostra fiel durante a palavra inteira. Um Deus que permanece ali, fiel. E é isso, se você quer andar com o Senhor, Ele vai pedir os seus ídolos. E vai pedir, deixa eu quebrar eles. Mas Ele ainda vai pedir para você quebrar junto com Ele. Para você sentir isso.
É o nosso eu morrendo para que ele seja edificado, para que a gente cumpra o nosso propósito, que é glorificar ele. Nós nascemos para isso. E às vezes eu pensava, por exemplo, vou compartilhar com vocês. Eu não queria casar. Mas aí o Senhor falou, você vai casar. Eu falei, mas eu não quero casar. Aí ele falou, mas você vai casar. E eu falei, Senhor, mas eu não quero. Ele falou assim, mas você vai. E eu tinha medo de ser... Olha, parece boba de criança, mas eu tinha medo de não ser feliz nisso, né? E não que a gente nasceu para ser feliz, nem é nada coaching que eu quero falar aqui para vocês. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido com o Senhor. E aí eu entendi que o quê? A questão não está sobre eu casar ou não casar. A questão está sobre cumprir o propósito de Deus. E o Senhor te fez num molde que é diferente do dela, que é diferente do dele. É um molde específico. O Senhor tem um propósito específico para você. E você vai ser pleno e satisfeito nele, mesmo que você não queira ele. E aí eu entendi isso e falei assim, cara, não é sobre casar ou não casar. É sobre cumprir o propósito de Deus e fazer parte do plano de Deus. Que coisa louca! Se o Senhor não quisesse que eu casasse, amém. A questão é cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Se o Senhor te chamou para estar casado, glória a Deus. Se Ele te chamou para não casar, glória a Deus. O importante não está no fato de acontecer isso, de acontecer aquilo. O importante está no fato de cumprir o propósito de Deus. E a gente vai ser pleno e satisfeito nisso. Não por aquilo que está acontecendo. Não porque Isaac nasceu. Não porque a promessa se cumpriu. Mas porque Deus é que está guiando tudo. E, peraí, eu acho que eu tenho mais anotações. Só um minuto. E não é um aviso parece muito ameaçador, né? Um alerta tá muito ameaçador. Só um ponto aqui para vocês. Tudo, quando nós nos colocarmos para servir o Senhor, falar, Senhor, eu quero te servir e te amar com todo o meu ser, com toda a minha vida. Tudo aquilo que tem a possibilidade ou que já está entre nós e Deus, o Senhor vai vir com toda a força, porque Ele é um Deus ciumento. E não é o nosso ciúmes, assim, que é banal, né? O nosso ciúmes é tudo falando sobre nós. Eu quero para mim e é meu. Mas o ciúme de Deus tem essa tonalidade, né? Vocês são minha propriedade, minha possessão. Mas é num sentido diferente. É um sentido de um amor verdadeiro, né? Porque a gente vê tantos amores por aí, mas ele tem um amor verdadeiro. E aí tá a diferença, né? Porque o dele é verdadeiro, os outros são falsos. E eu só queria trazer um último ponto, porque não tem como não falar de Bíblia e não falar de Jesus, não é mesmo? O que eu acho interessante é que naquela época era normal as pessoas entregarem os seus filhos para os deuses. Entregavam para Moloque, entregavam para outros deuses. Isso era uma coisa normal. E Abraão sabia disso, porque ele viveu numa cidade idólatra, cheia de ídolos e cheio de templos. Então ele sabia que isso era normal, porque eu acredito que ele nem estranhou quando Deus pediu, no sentido de tipo assim, os outros deuses também fazem isso. Só que eu acho tão incrível, porque Deus vem e fala assim para Abraão, Abraão, os outros deuses pedem os filhos, mas eu entrego o meu. Eu entrego o meu no lugar do seu, no lugar da sua vida. Eu entrego o meu filho. E Isaac não morreu ali fisicamente, mas Jesus morreu na cruz. E é por isso que a gente está aqui hoje. É por causa do sangue dele que escorreu. E a gente não fica só na morte, a gente fica também na ressurreição. Porque é nisso que a gente acredita. De que ele morreu sim. E ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores e as nossas ofensas. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. E nós temos vida, liberdade. Nós podemos viver para o Senhor e amar o Senhor. E essa vida aqui nem se compara
com a verdadeira vida que está nele. Aqui a gente experimenta um pouquinho dessa vida. Mas haverá o grande dia onde todas as coisas vão se encaixar. O nosso espírito já está vivificado, o nosso espírito já está ali com o Senhor, pronto, juntinho. Mas haverá um dia que corpo, alma e espírito estarão totalmente juntos e conectados com o Senhor e totalmente glorificados para glorificar Ele. E quão lindo vai ser esse dia. E eu queria orar com vocês agora. Peço que vocês fechem os olhos de vocês. E eu peço que você peça para que o Espírito Santo sonde o coração de vocês. Para que Ele guie o coração de vocês nessa jornada. Que não estou falando que vai ser fácil. Levar Isaac até o monte não foi fácil. Mas é a melhor jornada que tem. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Porque não é sobre nós, mas é sobre o teu Espírito, Jesus. Nós te amamos. Nós pedimos, e eu peço, Senhor, aqui pelos meus irmãos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que vão assistir depois, por os que estão assistindo agora na live. Eu oro para que o Senhor sonde o coração deles. Para que o Senhor mostre para eles todos os ídolos que estão levantados ali. E que o Senhor possa quebrar cada um deles, esmiuçar eles, Espírito Santo, para que só Tu reines. Para que somente o Senhor reine no coração de cada um aqui. Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor se entregou por nós. Isaac não morreu, mas Cristo morreu por nós. E Ele vive e reina para todo sempre, e nós somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu, por poder fazer parte desse corpo, por poder fazer parte, Jesus. Nós somos gratos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nos ensina a entregar os nossos Isaques. Nos ensina a quebrar todos os ídolos e tudo aquilo que pode se tornar um ídolo. É o que eu te peço, Senhor. Amém.